Salve Corinthians, salve galera do Timão. Fiel, já quero chegar perguntando o seguinte: Soteldo, o que você acha de Soteldo no Corinthians? Da sua opinião. A minha opinião é a seguinte: não vale a pena. Não vale a pena, porque a gente já tem Thales Magno e o Corinthians tem que, focar suas forças para renovar o contrato do Thales Magno. A gente tem Romero, pô. Agora Soteldo, eu não acho que vale a pena, mas eu quero saber a sua opinião. Comente aí, fiel. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Porque a patrocinadora prometeu 2 midiáticos. Um na zaga e um meia atacante. Quem será? Dá uma sugestão aí. E não esquece, fiel. Chega representando, porque o Coringão tá voando. Fortalece com like aí e vamos falar do Coringão. Que tem, até o Gabigol, hein? Será? Fortalece com like aí, fiel. Posso aproveitar da informação Por favor. Corinthians? Porque é o seguinte, o Michael Antônio é o atacante do West Ham e ele sofreu um acidente automobilístico no fim de semana e passou por uma cirurgia na perna. Uma Ferrari, mas ele destruiu. Você chegou a ver? Eu vi a foto. Tá totalmente arregaçada, do lado direito, que é o lado do motorista na Inglaterra, né? É uma prateada, né? Meio cinza prateada, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso. É o lado do motorista. Ficou totalmente eu vi a foto. Ele passou por uma cirurgia, foi muito sério o que aconteceu, tá fora do West Ham, né? Até se recuperar vai levar um longo e tenebroso inverno. E o West Ham, antes mesmo desse episódio, desse acidente, já era um dos times que estavam mirando o Yuri Alberto. Tem outros times ingleses também nessa briga. Então, aquela conversa que eu tive com o Yuri recentemente e com o André Cury, empresário dele, naquele momento havia uma expectativa de que o Yuri se transferisse, mas provavelmente na janela da metade do ano, e não nessa de janeiro. E até na pergunta que eu fiz pro Yuri, eu falei: Yuri, de repente alguém se machuca, alguém tá suspenso, alguém se envolve com alguma questão, e aí esses times que estão lutando por alguma coisa, pontualmente precisam contratar um jogador. Aí está a chance, o West Ham vai atrás de um atacante. Não sei se vai ser o Yuri, mas já que tem um certo interesse pelo Yuri, então o torcedor corintiano se prepare, porque em janeiro a gente pode ter novidades nesse sentido. Eu fui um crítico do Yuri durante todo o ano. Põe o Yuri fazendo gol aí contra o Grêmio. Aí, mas a gente tem que admitir que o Yuri, nesse fechamento de temporada... Quantos gols ele fecha o campeonato? Que sabe? Ele fecha o campeonato com 15 gols e ele fecha a temporada com 31 gols. O maior artilheiro em atividade aqui no futebol brasileiro, superando o Pedro com 30. Só que o Pedro está um tempão afastado por causa de uma contusão. E o Corinthians fecha o Campeonato Brasileiro como o 4º melhor ataque. Putz. Tava caindo, Sormani. Não, eu sempre que costumo brincar. Se tivesse mais 10 rodadas, o Corinthians batia campeão. Pô, ganhou todo mundo. É exagero, lógico. Agora, como seria esse Corinthians com Gabigol em vez de Yuri? E eu acrescentaria, como seria o Corinthians com o Soteldo, Sormani? Porque estão falando de Soteldo no Corinthians. Esse se não vier, eu vou dar minha opinião. Eu acho que não. Não deveria. Muito obrigado, esse não. Olha, só para vocês verem, esse aí é o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Botafogo 39, Corinthians 37, gente. Se o Botafogo tivesse empatado ontem, o Corinthians teria terminado como a melhor campanha. Que coisa incrível. Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. 11 vitórias contra 10 do Botafogo, né? Mas e os últimos 4... Foi uma coisa impressionante. O Corinthians ontem fez 3-0 no Grêmio. O que se comenta é que o Corinthians vai fazer uma proposta pelo Soteldo. Entendeu? É o seguinte, gente. Precisa de elenco. Entendeu? O Soteldo é melhor que o Romero? Eu não acho. Tecnicamente, o Soteldo é melhor. Mas funciona mais que o Romero? Eu acho que o Corinthians tem um jogador que é subvalorizado lá dentro. Subestimado. Que é o Romero. É o artilheiro da arena do Corinthians. Todo jogo esse cara entra, faz gol importante. E corre feito um doido. Tava lá na arquibancada, lá, que jogo foi? Criciúma, né? Tava lá, os caras estavam crescendo, ó, o policiamento tava crescendo pra cima do torcedor do Corinthians. Ele foi lá no meio. Foi brigar com os caras. Pô, esse cara é muito corintiano. Entendeu? Então, você contrata o Soteldo, você vai tirar espaço ao Romero. Entendeu? Se você faria isso, eu não faria. Mas precisa de elenco. Ao mesmo tempo, precisa de elenco. Pra jogar Libertadores. Mas daqui a pouco já tem jogo. Precisa. É importante isso, entendeu? Mas... Sabe o que eu penso? Eu acho que os reservas o Corinthians já tem. Hoje, o Romero, apesar dessa grandiosidade, ele é um reserva de luxo. O Thales Magno é um reserva de luxo.
Coronado. Coronado, é um reserva de luxo. Eu acho que o Corinthians tem que atacar para trazer gente para ser titular nesse time. Aí tem que atacar as duas laterais, a zaga e esse substituto do Yuri, caso o Yuri saia. E aí não é o Soteldo que vai ser esse titular. Aí você tem que olhar para um Gabigol. A gente tá falando do Gabigol aqui, a gente linkou o assunto Gabigol-Corinthians, entendeu? Então eu acho que ficar gastando dinheiro agora... O Corinthians contratou 21 jogadores na temporada. Pro próximo ano, precisa trazer gente... Que treta foi essa aí, Quezada? Desculpa de atrapalhar. Isso daí foi um lance que o Memphis Depay tentou apartar ali e ele acabou levando a pior, né? Tomou um sopapo aí desse grandalhão que é o goleiro do... Kaique, né? Kaique. Goleiro do Grêmio. Até achei que ele ia ser expulso nesse lance. Aí dois jogadores foram... É o manager. Então o Corinthians tem que fazer, viu, Augusto? Vocês têm que fazer de tudo pra manter esse cara no Corinthians. Que a gente esculhambou no começo. O Corinthians sofreu pra achar um CEO de futebol. Ninguém acreditava nesse cara, ninguém acreditava, porque ele tava meio que encostado lá no Flamengo. O Flamengo não deu moral nenhuma pra ele. Não deu, não. Ele veio e ele mudou a história do Corinthians. Então não perca esse cara, porque achar outro como ele vai ser muito difícil no mercado. E o Renato, segundo meu amigo Micheletti, já está sendo falado no Cruzeiro. Tudo isso, amanhã não percam também o nosso... Só não tem os vídeos. Mas não tem. Exatamente. Tem, mas não tem, né? É porque a E aí, gente não deu pra fazer ontem. Que esfregou o pinguelo na cara do Vieira, o Mano e a Letícia. Nossa, velho, com gosto, hein? Não, né? Aquela... Em casa, velho. E aí, mano? Só faltou, Bento, esse jogo valeu o rebaixamento dos caras. Que aí eu ficaria feliz Já mesmo em pensou, mandar os cara? caras com tudo pra Série B. Nossa. Porque tava na cara que o Corinthians ia atropelar de novo. Ontem, inclusive, a 9ª vitória consecutiva do Corinthians no Brasileiro, mais um recorde quebrado, porque o Corinthians ele tinha tido aí o recorde já quebrado na partida anterior, quando conseguiu a 8ª, e agora consegue a 9ª. Quem poderá parar o Corinthians, hein? Que time é esse, mano? Isso é louco. Fala aí, Mano, Lelê, do jogo. Não, só antes de você trazer as manchetes aí, que você deve ter anotado, né, Bento? Que eu te conheço, você anota tudo bonitinho, não é que nem o Mota. O quê? O quê, chefinha? Essas 9 vitórias consecutivas aí, mano, é um número surpreendente, assim, né? Porque na história do Campeonato Brasileiro, só 2 times conseguiram essas 9 vitórias consecutivas, que foi o Inter e o Atlético Mineiro. E 10 jogos, nunca na história alguém conseguiu 10 vitórias seguidas. Então, se o Corinthians começar, por exemplo, né, o Campeonato Brasileiro do ano que vem com mais uma vitória aí, pode ir embalando aí essa sequência, vamos ver até quando vai, se Deus quiser, até muito tempo. E outra coisa, mano, que é legal a gente destacar, porque eu e você, a gente sempre lembra aqui, né? Se tratando de Campeonato Brasileiro, tem 2 times que o Corinthians sai em desvantagem em questão de retrospecto, que é o Grêmio e o Botafogo. Porém, o Corinthians vem numa fase muito boa agora, né, nos últimos anos contra o Grêmio. São 6 anos já sem perder para o Grêmio, né? E é uma sequência aí de 12 jogos também, sem derrotas aí pro Grêmio, que já foi algoz, né, do Corinthians aí no campeonato. Então é isso. O que mudou foi com o Cheirinho, né? A gente precisa dar uma na cara do Cheirinho no que vem. Agora que temos um time pronto, quero vocês, Cheirinho! Ó, Diga aí, Bento. não, agora falando já, projetando aí 2025, né, ainda poucas coisas, né? O que Fabinho Soldado aí deu uma entrevista. E, por exemplo, por enquanto, né, de quem pode sair assim, que tem um interesse mesmo, é o do Yuri Alberto. Inclusive, ele já manifestou o interesse de atuar na Premier League. Né, e sobre renovações, o Thales Magno, o Corinthians vai tentar segurar ele pelo menos até o final do ano que vem. E o Romero, né, que atingiu a meta e tem uma renovação automática até o final do ano que vem. Por enquanto, é isso que está rolando. Aí tem também a situação do lateral esquerdo do Porto, o Wendel, que também o São Paulo está tentando contratar o jogador, e agora vai ter essa disputa aí. Agora tem algo a mais aí que vocês sabem de alguns outros jogadores? De contratação ainda não, viu, Bento? Seria só o Wendel, lateral esquerdo. Ele tenta 4 opções ainda. O Corinthians ele quer mais um zagueiro, o Corinthians ele quer mais um meio-campista e um atacante. No caso do atacante, vai depender muito aí da permanência ou não do Yuri Alberto. E aí entra naquilo que a gente estava falando. Eu acho que alguém do Corinthians, principalmente, porque se a gente depender de empresário, instruir jogador, muitas vezes esses caras estão mais preocupados em receber uma comissão numa possível venda do que realmente ali em estar ajudando o atleta. Para mim, Bento, eu acho que o mais inteligente a ser feito pelo Yuri Alberto
seria a permanência agora nessa janela, porque a gente sabe que a janela forte mesmo da Europa não é agora, é no meio do ano, que é quando vira um ano para o outro ali dentro do cenário europeu. O Yuri Alberto chegando agora, Bento, ele ia pegar um término de temporada, onde ele já pode estar desgastado fisicamente, contra jogadores que estão praticamente na metade do ano deles. Ele chegaria num país que ele não conhece, com uma cultura diferente, com um futebol que ele nunca jogou, e abaixo fisicamente da galera que tá lá. Então eu acho que hoje tá tudo contra ele. Eu sei que o cara pode falar, mas eu tenho um sonho. Vários tiveram esse sonho, e eu vou até usar o Scarpa como exemplo, que saiu de um time montadinho para viver esse sonho e jogar no Nottingham Forest. Eu não acho que o Yuri Alberto hoje sairia, por exemplo, do Corinthians para encarar o City. Eu não acho que ele sairia hoje do Corinthians para jogar no Chelsea. Então, para ele sair do Corinthians hoje, jogar num desses times aí, Portsmouth, Nottingham Forest, que é o time que parece que o Corinthians tem parceria, porque todo jogador do Corinthians acaba indo para lá, eu acho que é um tiro no pé. Principalmente, Bento, pela exposição que o Yuri Alberto tem. Hoje é um cara que termina o Campeonato Brasileiro na artilharia, do lado do Alejandro. É um cara que eu acho que ele tá muito próximo de ser convocado, principalmente agora com a lesão do Pedro, que ninguém sabe quando volta e como volta. Eu acho que o Yuri Alberto, na próxima convocação, é questão de tempo. Se não for na próxima, pode ser na outra, dele ser convocado. A exposição que ele tem hoje no Corinthians, principalmente jogando com Garro e com Memphis, é um negócio absurdo, que ele não teria em lugar nenhum do planeta, Bento. Mas, repito. Vai sair hoje do Corinthians para jogar no City e falar, vou ser municiado pelo time do City. Agora, para sair do Corinthians e jogar no Nottingham Forest, eu acho que é tiro no pé, mano. Mas, Fala, mano, até aproveitando isso que você falou de convocação, cara, eu acho que o Yuri Alberto tá numa fase iluminada, mas eu não vejo ele na frente ainda de Igor Jesus, não vejo na frente do Hendrick. Então, pra convocação pra seleção brasileira, acho que é um pouco demais, hein, mano? Você não acha? Eu acho que na frente do Igor Jesus ele tá sim. O Igor Jesus, ô Marcão, é um jogador que merece respeito pela temporada que ele fez, mas de recursos técnicos, o Yuri Alberto é mais jogador que ele. Agora o Hendrick, eu concordo com você, o Hendrick pode estar na frente, mas o Hendrick nas oportunidades que ele teve dentro da seleção, no esquema do Dorival, ele também não foi bem, tanto que ele não é titular. Muitas vezes o Dorival acabou optando pelo Rodrigo de camisa 9 improvisado do que pelo Hendrick, mas fala aí, Lelê. O Hendrick não tá jogando muito, né? Tem essa questão também, mas enfim. E o Yuri, só para lembrar, ele termina a temporada aí com 31 gols, sendo o artilheiro do brasileiro, do Brasil na temporada, né? Ultrapassando o Pedro aí com 30 gols. Pra ver como tá difícil também, né? Centroavante aí, artilheiro no Brasil, porque o Pedro já fazia 3 meses que tava machucado. Sim. E só na última rodada do Campeonato Brasileiro o Yuri conseguiu ultrapassar ele aí. Terminou como artilheiro do Brasileirão também, junto com o Alejandro. E só pra finalizar aí sobre o que o Mano tava falando, do interesse dos times no Yuri, o que eu recebi aqui, mano, é que Newcastle estaria interessado na contratação do Yuri e já tinha sondagens do West Ham, né, durante a temporada e tudo mais. Então, né, a gente não sabe, claro, tem a questão de que ele já falou que tinha o sonho de jogar na Premier League e tal, mas hoje teve coletiva do Fabinho Soldado também, né, lá no CT, e perguntado sobre o Yuri, ele fala que eles estão tranquilos, que o Yuri... não é só o sonho da Premier League que ele tem, que ele ainda tem sonhos aqui no Corinthians também. O Augusto Melo vem cravando, né, a permanência dele. A gente espera que ele fique, né, principalmente agora que ele conseguiu dar a volta por cima, né, e de estar numa fase que está ajudando muito o time aí, o Yuri. Diga, Quintino. Letícia, mano, vocês acompanham todos os jogos do Corinthians, eu não. Mas eu conheço esse jogador do tempo que ele morava aqui embaixo da arquibancada da Vila Belmiro. Estou apontando aqui porque é bem próximo da minha casa, né? Eu acho o Yuri muito dedicado, sempre achei. O Yuri nunca fez pivô, cara. Aquela de centroavante aqui no Brasil. Ele sempre foi um jogador que jogou mais pro lado. Ele não é mais segundo atacante do que centroavante, não. Eu tô falando besteira. Aqui na base, ele era mais segundo atacante. O técnico Luciano Santos, que o revelou o Rodrigo, revelou uma safra boa de jogadores. Por isso que eu tô perguntando se ele disputa mesmo com o Igor Jesus, com o Hendrick, ou como segundo atacante. Então, mas para falar a verdade, ô Quintino, a característica de centroavante, você não pode padronizar e falar todo centroavante é pivô. Porque o Yuri Alberto é um cara que ele cai muito pelos lados, você tem razão, mas o Gabigol também no Santos, ele começou como segundo atacante, ele virou o centroavante. E a principal característica do Gabigol também não é fazer essa parede jogando de costas para zagueiro para fazer pivô. Também não. Nem corpo para isso ele tem. Então, nesse quesito, a principal característica do Yuri Alberto é pegar o lance de frente, assim como é o Gabigol também.
Eu acho que, principalmente nessa característica, o Yuri Alberto é muito forte. E eu acredito sim, Quintino, que ele possa talvez receber uma oportunidade na seleção. Eu acho que o Igor Jesus é um centroavante mais daquele de área, é aquele cara que consegue fazer bem esse pivô, é um jogador de jogo aéreo. Mas eu acho que para preencher, por exemplo, essa característica que o Brasil tem, de ser um time mais vertical, com velocidade, que você joga com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, eu acho que o Yuri Alberto ele combina muito mais com esse tipo de ataque do que o Igor Jesus. O Igor Jesus é um cara que, pra mim, ele atrasa esse tipo de jogo. Porque o esquema tático que o Dorival usa, ele sempre prega pela velocidade. É jogar com Rafinha, é jogar com Savinho, é jogar com Rodrigo, é jogar com Vini Júnior. E eu acho que o Yuri Alberto, ele preenche muito mais essa característica aí de ajudar nesse estilo de jogo do que o Igor Jesus. Você não acha, não? Concordo totalmente com o Mano, Quintino, sobre a sua pergunta aí, porque é o seguinte, essa questão também do segundo atacante, do centro... Porque a gente tem no centroavante mais aquele cara que vai ser a referência para ser um goleador. Pessoal, você vê como o mundo é. Quem diria? Quem diria que no final do ano a gente estava pedindo a permanência do Yuri Alberto? Mano, Yuri Alberto já fez a gente sofrer pra caralho também, mano. Só que ele foi lá e deu a volta por cima e nos trouxe alegria. No final da temporada, nos trouxe alegria porque a gente vai disputar a Libertadores. É pré-Libertadores? Mas do jeito que o Corinthians está jogando, vamos passar com facilidade, pô. O Corinthians está jogando muito, muito, muito. E digo mais, ano que vem, primeiro título começa no Paulistão, depois vem Brasileirão e Libertadores. Vamos ganhar Libertadores ano que vem. Escreve aí. Fiel, fortalece com like aí, representa e comenta sobre o Soteldo no Corinthians. Eu já disse logo, será um tiro no pé pro Corinthians. E você o que pensa? Comenta, Fiel. Representa